Breve no céu, Jesus há de aparecer em gloriosa luz. Todos o hão de ver naquele dia, então eu hei de receber de Cristo galardão. Oh, que prazer! Breve verei o bom Jesus e viverei em plena luz. Presta atenção nisso aqui. No lindo céu eu gozarei de toda dor. Por Deus livre serei de toda dor. Por Deus livre serei. Breve veremos o bom Jesus. Fica conosco, Espírito Santo, faz a tua vontade. Aleluia, glória a Deus, e viverei em plena luz. No lindo céu eu gozarei de toda dor. Por Deus livre serei. Aleluia, glória a Jesus Cristo. Eu venho em nome de Jesus aqui com duas palavras. A paz do Senhor para você, povo de Deus, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Para você que é ouvinte das palavras de Deus, eu oro para que no nome de Jesus, Jesus possa ter um encontro com você. Eu oro em nome de Jesus para que, se você está agora perseguindo alguém que fala em nome de Jesus, eu oro em nome de Jesus para que, se haja um pensamento errado dentro de você, para que Jesus tenha um encontro e venha ressignificar esses pensamentos e venha te ensinar a como morrer por ele, a viver por esta causa, pela salvação das almas. E nós já lemos em uma outra ministração, Marcos, capítulo 14, aleluia, a consciência da dor, a consciência do processo. Cada vez que vamos tendo mais lucidez na nossa mente, ou seja, cada vez que a palavra de Deus vai aplanando, que a palavra de Deus vai iluminando os nossos pensamentos. Por que ela vai iluminar? Porque se esses pensamentos estão dentro de uma escuridão, está dentro de uma mentira, está dentro de engano, a palavra de Deus vem para destruir. Mas há um posicionamento do ser humano, é ler a palavra e crer na palavra, e tomar esta palavra, a palavra de Deus, como a verdade para as suas vidas. Aí você diz, mas Lília, o mundo jaz no maligno, o mundo está escuro. Veja, individualmente, cada ser humano terá de Deus oportunidade. A palavra de Deus diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. A palavra de Deus diz que o que Deus quer, falando com as minhas palavras para nós entendermos, o que Deus quer é que as pessoas cheguem ao conhecimento da verdade. Mas sim, a palavra de Deus também diz que a iniquidade vai aumentar, falando com as minhas palavras, a maldade vai aumentar, as pessoas serão mais amantes de si mesmo, egoístas, falando com as minhas palavras, soberbas. Mas não está diferente, assim, do que a palavra de Deus quer dizer. Quando eu digo com as minhas palavras, é porque eu estou falando de uma forma para que eu e você venha entender.
Então, os nossos filhos, os nossos descendentes experimentarão, mesmo tendo de Deus as pessoas graça, misericórdia, bondade, arrependimento, se entregarão à carne. Porque entenda, a carne está aqui, o desejo humano está aqui, a vontade humana está aqui. A mente, ela tanto pode trabalhar. Deixa eu tentar dizer aquilo que o pai quer dizer. A nossa mente, você pode usar ela para o bem ou para o mal. Como assim, Linha? Se você espera em Deus, você fez a sua parte, não está mais na sua alçada, não há mais o que você fazer, você busca em Deus a resolução, você busca em Deus a mudança de realidade. Veja só, então você está esperando em Deus, você está crendo em Deus, criando expectativa em Deus. E se você tem um relacionamento com Deus, eu não tenho dúvida que aqueles que buscam Jesus Cristo de todo o coração, com humildade e não com soberba, se humilhando aos seus pés, Ele vai liberar uma palavra, como liberou para Jairo, mesmo que no meio do caminho algo pior aconteça, porque está caminhando com Jesus, porque está próximo de Jesus, porque buscou, porque bateu e que porque pediu, e a porta se abriu, diz o Senhor. Aleluia, glória a Jesus Cristo, com humildade e não com arrogância. A arrogância é uma arma terrível. Uma pessoa arrogante não vê o abismo, para a gente entender. Então, como eu posso usar a minha mente para o mal? Então, para eu conseguir alguma coisa, eu posso, para antecipar essa bênção, eu posso fazer aquilo que é errado. O que seria errado nesse caso? Roubar alguém. Seria inventar uma mentira, manipular. Seria pegar um cartão de crédito de alguém e comprar um bem, sabendo que não tem condições financeiras para pagar, e aí prejudicar a vida de outra pessoa que agiu com bondade com você. É só um exemplo, porque isso também é mal. Imagina você fazer alguém contrair uma dívida para você tendo consciência que não tem renda para suportar aquele bem que está pedindo para outra pessoa comprar. Então isso também é mal. Então é usar a sua mente para arquitetar, para planejar. Por exemplo, trazendo um exemplo. Se uma pessoa ela vai planejar um roubo ou enganar alguém, essa pessoa vai pensar, essa pessoa vai raciocinar, essa pessoa vai usar a sua inteligência para o mal e não para o bem. Então tudo que temos vem de Deus, a sua respiração vem de Deus, a vida vem de Deus, toda a saúde mental que você tem vem de Deus. E todo ser humano, ele tem uma limitação. Todo ser humano precisa de Jesus Cristo. Não, Lília, não preciso. Isso é soberba. Já está tão elevado ou tão elevada que não consegue olhar para si mesmo e ver onde precisa ser mudado ou mudada. Aonde que Jesus precisa ajudar você. Porque se você não reconhece que precisa de mudança, como você vai pedir a Jesus? Como você vai pedir a Jesus? Se você não reconhece a inveja, como você vai pedir a Jesus para sair desses ciclos de comportamentos aonde a motivação, aonde o impulso da carne é a inveja? É para a gente entender. Para a gente entender como a gente vai sair de um lugar se a gente não sabe, se a gente não reconhece que precisa sair. Então, uma outra mensagem que o Senhor colocou em meu coração e que a gente vai ler também, então é João, capítulo 9. Vamos falar sobre a cura de um cego de nascença e também vamos falar sobre a consciência da dor que Jesus ele iria passar. Veja, Jesus ainda não tinha coroa de espinho. É a partir do verso 27. A partir do verso 32, que é Jesus no Getsêmani. Por quê?
Porque embora nós tenhamos, ainda não estejamos experimentando a dor do processo da obediência, do processo do rompimento de ciclos, do processo do rompimento de vida. Você tinha hábitos ruins e agora você vai ter em Cristo uma nova vida, novos hábitos, nova maneira de viver. Você vai deixar seu coração flexível para aprender. E aquilo que você acreditou no passado, que é a verdade absoluta, a palavra de Deus vem destruir tudo. E diz: esta é a verdade, esta é a vida e este é o caminho. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Então, tudo que você aprendeu de verdade, se não está alinhado com aquilo que Jesus fala, então não é a verdade. Se não está alinhado com o que a palavra de Deus fala, então não é a verdade. Não há vida fora da videira. Não há vida fora de Jesus Cristo. Nada podemos fazer sem Ele. Aí você pensa: Lília, eu posso fazer, tudo bem. Você pode discordar. Porque outra coisa que Jesus falou para mim foi: você não é responsável pelo que as pessoas decidem fazer quando elas discordam. Já existiu pessoas que discordou de mim. Aí foi lá e foi falar mal do meu nome, inventar. E você fez o quê? Eu fiquei calada. Não fui falar da pessoa, ninguém ficou sabendo. Mas começou a espalhar um monte de mentira. Então, o que nós somos responsáveis pelas nossas ações. Isso não é de agora, isso já faz tempo, é só um exemplo. Então, foi algo que Jesus me ensinou. E a consciência, quando eu e você decidimos: eu vou aceitar o plano de Deus, eu quero ser fonte, eu quero ser vida na vida das pessoas. Você coloca tudo que Deus te deu, assim como Ana, nas mãos de Deus, para que Ele possa usar, para que Ele possa usar a tua mente, tua respiração, tua força, tua energia, tua casa, teus recursos financeiros, tudo, seus filhos também, para a glória de Deus. Então eu vejo que antes, quando eu não tinha esse contato com a palavra de Deus e acreditava naquilo que as pessoas falavam sem ter esse contato, havia muita divergência. E hoje eu sempre busco em Deus o hábito de perguntá-lo: o que eu devo fazer? Como eu devo me portar nessa situação? E há muitas situações, sendo bem sincera, para você entender a didática da vida de um ser humano, porque eu não sou o Espírito Santo, mas falo aquilo que o Espírito Santo de Deus quer falar à igreja, quer falar à minha vida e à sua. Então, qual é a didática? Às vezes eu digo: eu não sei agir nessa situação, eu não sei fazer. Às vezes eu digo: não me deixa ceder ao que o diabo quer que eu faça, porque não sou filha dele. Não quero alegrar o coração dele, eu quero alegrar o teu coração. Então eu falo para Deus das minhas limitações, das minhas fraquezas. Por quê? Porque tenho consciência. Porque não estou em cima de um pedestal. Mas na verdade estou em oração pelas minhas limitações e as minhas fraquezas. Para quê? Para que em tudo na minha vida seja para a glória de Deus. Para a glória de Deus. E eu sei que se depender de mim, Lilian, não é possível. Mas da presença e do poder de Deus é possível. Jesus comigo é possível. Então Jesus aqui no jardim do Getsemane, que todo mundo conhece essa história, que Jesus passa a dor e o sofrimento, que ele está consciente, irmãos. Ele ainda não está levando a chicotada. A coroa ainda não está na sua cabeça. Ele ainda não foi preso. Então, para você ver que eu e você podemos sofrer tendo consciência do tamanho da maldade que nos cerca e que Deus revela que pessoas estão a fazer em oculto. Então não é normal eu e você chorar, eu e você sofrer,
eu e você se contorcer por dentro, porque foi o próprio Jesus que me ensinou. É super normal esse seu comportamento humano, porque aquilo que a gente tá consciente afere dor e sofrimento. Ele tá consciente de tudo que ele vai passar, do cálice de sofrimento que ele vai passar. Então, ter consciência de que nós vamos morrer para nós mesmos, para a glória de Deus, para que Deus apareça, para viver uma vida de dependência em Deus, uma vida que a gente não tem controle, mas o controle é de Deus. Precisamos muito, muito mesmo. A você que quer, a você que já decidiu que vai fazer a vontade de Deus e que será nas mãos de Deus fonte de bênção nessa terra, não para agradar pessoas, mas para agradar a Deus, porque muitas vezes aquilo que Deus vai pedir para eu e você fazer vai desagradar as pessoas, vai desagradar os familiares, vai desagradar aos amigos. Aí, Lilian, vão se juntar e falar de mim. Aí revela que precisam ser tratados. Porque quando alguém toma uma decisão, e eu não sei porquê, eu venho aqui com a minha mente. Jesus, controla meus pensamentos. Repreende em nome de Jesus esse pensamento. Eu falo, né? Eu falo, em nome de Jesus, o diabo não vai ter acesso à minha mente. Porque se nós deixarmos, ele começa a depositar as suas falas dentro de nós. Ou seja, vou falar em palavras que a gente possa entender. É como se ele fosse o fofoqueiro. Olha, fulano tá fazendo isso e isso contigo. Fulano não sei o que, 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 não sei o que. Quando você vê, você comeu o lixo que o diabo todinho disse só no seu ouvido. Mas quando você repreende, ele se silencia. Ele para. Ele para. Ele incitou Judas e Judas tomou a decisão de fazer. De repetir comportamentos que não... De repetir comportamentos. Já estava tão acostumada a fazer que... Nem... Porque eu fico pensando assim, se Jesus sabe de tudo, é o Filho de Deus, como que eu vou agir pelas costas contra ele e ele não vai saber? Então, a sua ganância, o querer vantagem, o querer algo para si, falou mais alto do que o propósito, do que a missão, do que a mesa, do que a presença, do que o bem que Judas recebia de Jesus. E sempre vai existir Judas em nossa vida. Judas são pessoas que não são tratadas pela palavra de Deus. Pessoas não tratadas pela palavra de Deus. Não estão limpas. Não estão na verdade. Porque quem está na verdade e deixa a verdade habitar dentro de si, os comportamentos são outros. As palavras que Jesus falava é difícil, sim, mas para onde que eles iriam? Que outro caminho iria? Então Jesus vem nos ensinar que nesse diálogo com ele, sendo exata e falando de uma maneira que entendemos a todos, porque eu não sei o tamanho do teu sofrimento. Pode ter alguém agora que se acha sábio demais e diz tudo que essa garota tá falando. Eu sei, mas vezes existem pessoas agora que estão em tamanho sofrimento, abandono, rejeição. Você não imagina a realidade das pessoas. Existiam cegos, existiam coxos, existiam uma mulher com fluxo de sangue, cada um tinha uma limitação física. Cada um precisava de Jesus em uma área para sua realidade ser mudada. Existem pessoas que estão perdidas e é para esses que eu quero falar em nome de Jesus. Para que em Jesus eles tenham esperança. Esperança diante do abandono, esperança diante da exclusão da sociedade que os excluiu por causa das suas limitações, seja física, seja psicológica, seja emocional, seja financeira, seja
porque não são atraentes para o mundo, não são atraentes para os seres humanos que ainda não foram tratados por Deus, não se deixam ser tratados por Deus, mas têm esperança, porque tem filhos de Deus neste mundo. E eu oro em nome de Jesus, para que Jesus se revele através da vida de alguém, para te estender a mão, para ser fonte na tua vida, para encontrar contigo nesse poço, para encontrar contigo indo para Jericó, para encontrar contigo neste caminho aonde você está e que não pode se mover como um homem que há 38 anos no tanque de Betesda. Então, essas pessoas com limitações e que precisam de uma muleta para andar, que precisam de recursos financeiros para poder sobreviver, eu oro em nome de Jesus, para que os Pedros que carregam a presença de Deus, que carregam o nome de Jesus, possam liberar uma palavra, possam liberar do Espírito, do dom do Espírito Santo, do dom da presença de Deus e dizer: levanta, se levanta, e estender a mão e ajudar essa pessoa a se levantar no nome de Jesus, porque Jesus, ele permanece o mesmo, ele está vivo em mim e ele passa para você, e então ele cura as tuas células, ele abre a tua visão, ele te faz ouvir, ele te faz falar, ele cura a gagueira, ele cura o físico, ele cura a coluna, ele restaura as finanças, ele te resgata dessas finanças difíceis, diz o Senhor. Ele é o teu resgatador, Jesus Cristo. Pois dizes para ele qual é o teu pedido, dizes para ele qual é o teu pedido, e assim Jesus fará para a glória do teu nome. Porque eu sei que existem pessoas que conhecem as tuas limitações e que te dão migalhas e que te excluem. Mas para a glória de Deus, verão o poder de Deus operar na tua realidade. É o que eu libere na tua vida em nome de Jesus. E eu creio nessa palavra por mim e por você. Que você possa alcançar uma família em nome de Jesus. Você que precisa de adoção, você que precisa ser visto, que alguém que carrega Jesus vivo em seu coração possa se encontrar com você nesse tanque, nesse abandono, nessas frustrações, nessas tentativas. Aleluia, glória a Deus. Ele vive, ele ressuscitou e ele é a luz do mundo, ele é a esperança do mundo e ele é o único pelo qual Deus ouve uma oração. Eu não sou perfeita, mas estou com o perfeito. E se eu puder falar com as minhas palavras, pode falar o que quiser de mim. Eu estou agarrada nele e dizendo: não me deixa não entrar no céu, fica comigo, me ajuda a romper nessa área. Isso. Porque é assim. Enquanto muitos vão olhar para você, e eu sei que eu estou falando com pessoas que estão vivendo dores insuportáveis, que a sua realidade é dolorida, que a sua realidade é agonizante, que a sua realidade angustia a alma, entristece a alma. Mas eu quero te dizer que há alguém que deveria te amar, que deveria te proteger, mas que decidiu te abusar, que decidiu te fazer sofrer. Deixa eu te falar dele. O nome dele é Jesus Cristo. Então, humilha-te nos pés dele. Chora. Fala com ele. Põe essa dor pra fora, Ana. Veja só, eu sempre digo, nós somos templo e morada da presença de Deus, do Espírito Santo de Deus. Mas no templo, Ana colocou o choro pra fora, falou em meio às lágrimas, falou ali com Eli, recebeu uma palavra e não voltou para casa do mesmo jeito. Mas hoje,
as pessoas estão colocando na sua mente que não devem ir à igreja, porque sofreram com o julgamento dos irmãos. Quem pecou para que ela tenha essa limitação? Quem pecou para que ele tenha essa limitação? Deixa eu te dizer, essa limitação é para que o poder de Deus possa operar e o nome dele seja glorificado. É exatamente isso que Jesus está revelando na palavra. Que essa limitação é para o operar de Deus e o nome de Deus ser glorificado. Aleluia, glória a Deus. Veja, eu tenho uma filha que eu já falei, devido aos processos, ela, para não expor, no ventre, ela já recebeu muita dor. Eu já dei esse testemunho aqui. Então, o que é que Jesus está dizendo aqui para os questionadores? Para os que na sua mente são tão perfeitos e não têm defeitos? Porque, veja, se tem uma coisa que é fácil, é apontar. Irmãos, como é que todo mundo tem pecado e tá com uma pedra na mão para crucificar uma mulher pega em adultério? E se Jesus não conhecesse a realidade de todos que estavam ali, para fazer um julgamento justo? Deus nos chama para fazer um julgamento justo. Leia Isaías 11. Não é pela visão humana, não. E pelo aquilo que se traz ao ouvido, que a mão fica falando. Não. É pela presença de Deus, a revelação da palavra. É Deus falando com você. Tá olhando para alguém? Tem alguma dúvida? Ó Jesus dizendo aqui, fale direto com ele. Ó Jesus, isso aí. Foi contraído essa limitação por dívidas espirituais? Foi contraído por pecado? Foi contraído porque transgrediu a lei de Deus? Porque o homem do tanque de Betesda, Jesus diz para ele, não peques mais. O que é que Jesus está dizendo para ele? Tuas dívidas tá quitada. Ô glória! E Jesus está dizendo para ele, não faça mais dívidas. Não contraia mais dívidas espirituais. Ou seja, não desobedeça a palavra de Deus, a voz de Deus. Não pratique o mal. Por isso que temos que ter consciência das palavras de Deus. Por isso que temos que ter consciência da vontade de Deus e da voz de Deus. E aí vamos alcançar a vida, a Canaã. Sabe por que muitos não estão alcançando Canaã? Porque não escutam Deus. Escuta os pensamentos negativos de outras pessoas. Não tem relacionamento de intimidade, é de longe. Então como você vai acessar algo que Deus quer te dar se você não tem nem fala com Ele? É de longe. Entende? Então Jesus, ele vem responder os questionamentos. Enquanto Jesus caminhava, viu um homem cego de nascença. Jesus caminhava, Jesus estava em movimento. Jesus, falando em palavras para você entender, Jesus está trabalhando, Jesus está indo para a universidade, Jesus está indo para o trabalho, está indo no médico, está indo para a igreja. Ele está em movimento. E nesse movimento ele viu um homem, ele viu um ser humano. Veja, a Bíblia é clara, ele viu um homem, ele viu um ser humano. Cego de nascença. Ele viu um ser humano que tinha uma limitação física em seus olhos. Ele não podia ver. Para ele não poder ver, ele precisava de ajuda para se movimentar. Ele precisava de um apoio físico para se movimentar, para ficar de pé. Trazendo para hoje, né? Geralmente tem os acessórios que as pessoas que são deficientes visuais, eles usam. É só para você entender. Aí você diz, ei Lili, eu não tenho nada de nascença.
eu adquiri no meio do caminho, por caminhos errados que eu escolhi. Eu desobedeci à palavra de Deus. Eu estou como esse homem do tanque de Betesda, pois assim te diz o Senhor: arrependeu, está reconhecendo o mau caminho, abandone e não peques mais, diz o Senhor. Nesse caso, todos nós, irmão, temos limitações. Você pode não saber ou não querer entrar em contato consigo. Porque entrar em contato consigo é encontrar a verdade dentro de você. É se conhecer e sair de uma vida de negação, de mentira. Você criou uma imagem de si mesmo, você criou uma imagem de si mesma e vive dentro dessa imagem da própria mente. Mas não é real. Tem limitações. Tem sofrimento. Também precisa de ajuda de Jesus. E não adianta pedir a Deus em outro nome, porque Deus, Ele ama você, Ele entregou seu filho, mas Ele disse, Jesus falou, peçam em meu nome. De Lilian? Não, de Jesus. Cristo, o Filho de Deus. É Ele que tem esse acesso. É Ele que está à direita do Pai, bem juntinho do Pai, ó, do ouvidinho. Pai, atende os nossos pedidos em nome de Jesus. Tá do ladinho. O nosso intercessor, o nosso resgatador. É Jesus Cristo que te resgata hoje dessa cegueira, dessa falta de mobilidade, dessa paralisação, dessa dor física, desse aperreio financeiro. Vou falar numa linguagem bem para você entender. Desse abandono familiar e te dar uma família, assim te diz o Senhor. Porque eu profetizo sobre a tua vida esta palavra e ela vai te alcançar aonde você está. Este nome vai te alcançar aonde você está. E este nome vai te levantar. Jesus Cristo é a tua esperança. Se não tem Bíblia, compre Bíblia, mergulhe, leia e diga: de hoje em diante eu vou crer em cada palavra que está aqui. A palavra de Deus. Eu crerei na palavra de Deus. A palavra de Deus estará dentro de mim. E aí, é essa parte aqui. Deixa eu terminar de ler o que Jesus falou. Aos discípulos perguntaram. Então, existe esse pensamento que Jesus me lembrou agora. Eu não vou para a igreja porque os irmãos agiu com as suas limitações. E a pessoa não está focada em Jesus, está focado em que o outro seja perfeito ou perfeita. Aí abandona, rejeita, se separa. Ó quanta dor, ó quanta maldade. Quando Deus não te abandonou. Quando Deus está sendo paciente com você. Eu não estou dizendo para você ficar dentro da dor e do sofrimento de pessoas que decidem dentro de si não mudar, não se converter, continuar dos maus caminhos, mas é fazer o bem, mesmo que te fazem o mal. E aqui eu não tô falando de mesa, de intimidade, de uma pessoa que te fere, de uma pessoa que te põe pra baixo, de uma pessoa que quer o teu mal, ficar dentro da tua casa, porque isso é ser bonzinho, isso é não saber dizer não, é não. É não. E por que eu gosto de detalhar? Porque não é uma generalização. É por isso que eu sempre enfatizo a importância de você estar com Deus na intimidade. Porque é Ele que diz: Herodes quer te matar, vai pro Egito. Você entende? Que você tem que ter esse relacionamento. É Ele que vai te dirigir nesses relacionamentos. É Ele que vai te mostrar na palavra como se comportar, como falar, como agir, o que fazer. É Deus. E sem estar em contato com essa palavra, como a gente vai saber? Então eles perguntam. Então muitas pessoas não querem ir para a igreja por conta dos julgamentos. Mas não abandone o lugar que cura, que restaura,
que tem unção. Não, Lilian, mas Jesus está dentro de mim. A maioria das pessoas diz isso. Jesus está dentro de mim. Existe uma unção, existe algo diferente quando estamos em comunhão com o irmão. É serotonina, meu irmão. É voando. É unção do céu no nosso meio. Renovando as células. Fazendo as células produzir serotonina, dopamina. Muita medicação que hoje pessoas têm tomado, né? E não é só contra a medicação. Existem casos e casos. E ainda assim eu creio que Deus pode te tirar dessa dependência. Porque é produzido pelo homem. É um corpo estranho entrando dentro de um corpo que era para fabricar isso que está faltando. Então, aí vem os estudos, a cooperação de nós, seres humanos. Mas ainda assim, não use isso como uma muleta. Não pare de clamar. Não pare de pedir. Jesus, tenha misericórdia de mim. Marlinha, Jesus não falou nada. Jesus, grite mais alto. Fale mais alto. Tenha misericórdia de mim. Não desista do seu milagre. Não desista de pedir para Jesus tirar a sua limitação. De pedir para Jesus te tirar dessa dependência. De pedir para Jesus te tirar dessas migalhas. Muitos estão vivendo uma vida de migalhas. E migalhas não me refiro só a finanças, mas migalhas na sua saúde, migalhas no seu psicológico, migalhas nas suas emoções, ou seja, estão vivendo fisicamente situações muito dolorosas e que muitas vezes precisa de um medicamento. Mas qual é a nossa parte como ser humano? Ir ao templo, tem unção lá. Tem a comunhão com os irmãos que gera ali, ó, serotonina, o corpo começa a produzir a dopamina, você tem um alívio dessa dor da alma, feito Ana, porque a palavra de Deus diz, e hoje ainda isso acontece, sua alma é aliviada, você chora na igreja, você louva, você ouve a palavra e volta para casa de outra maneira. Aí imagina se tu fizer isso todo dia. O problema é que a gente se abastece só no domingo e aí só vai no outro domingo. Mas se for todo dia, a ansiedade não vai te parar, a depressão não vai te parar. Ali, mas eu tô imergida já. Aí vai começando. Aos poucos, com ajuda. Mas Jesus quer te dar independência. Porque ansiedade, que é os nomes hoje que nós temos, né? Essas situações que nos deixam ansiosas, as aflições da vida sempre existiram. Quem veio antes de nós e em nossa geração também. E vamos vencer em nome de Jesus. Vamos vencer com fé em Jesus Cristo. É o que a palavra de Deus nos diz. É a nossa fé nele que vai fazer eu e você vencer esse mundo de aflições, de sofrimento. Então, eles dizem, os discípulos perguntam e Jesus responde, nem ele pecou, nem os pais dele, mas isso aconteceu, para que nele se manifeste as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Para este homem, ele ser restaurado por completo, Jesus usou um processo. Não é que se eu e você olhasse de longe, é por isso que eu digo para você. O processo da cura, da restauração, da realidade mudada, que Deus traz para nós, que Deus vai usar alguém para fazer a você, muitas vezes eu e você não vai entender. É por isso que Deus fala a mim e a você. Quando a gente decide obedecer a Deus, às vezes vai desagradar a pessoa. Quem é que vai querer
um cuspe no olho. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu na terra, fez lama com a saliva e com a lama untou os olhos do cego. Então disse ao cego: vá lavar-se no tanque de Siloé. Esse foi o processo. Jesus cuspiu na terra, fez lama com a saliva e com a lama untou os olhos do cego. Você levar até o olhar de alguém que, ao invés de tirar a trave do próprio olho, quer tirar a trave do olho de alguém, para que essa pessoa tenha a sua visão aberta. Olha o processo que Jesus falou, que Jesus fez. Quem visse, quem tivesse ao redor, ia dizer: que é isso, rapaz? Que é isso aqui? Imagina os julgamentos ao redor. Então, quando a gente tem consciência que Deus vai nos usar, que vamos viver para a glória de Deus, nem sempre o que Ele vai pedir para eu e você fazer tem alguma resposta para aqueles que estão ao redor, vendo a tua obediência. Então, a palavra do Senhor, então Ele mandou ele ir lavar-se no tanque de Siloé. E para encerrarmos, Jesus e os seus discípulos foram a um lugar chamado Getsêmani. E Jesus lhes disse: sentem-se aqui, enquanto eu vou orar. Então Jesus foi, levando consigo Pedro, Tiago e João. Aí ele começou a sentir uma grande tristeza e aflição. E disse a eles: a tristeza que estou sentindo é tão grande que é capaz de me matar. Fiquem aqui vigiando. Eu não sei o que Deus vai usar para mudar a tua realidade, para te resgatar, para te curar, para libertar. Eu não sei qual é o processo. Este era o processo que Jesus ia enfrentar. Ele estava consciente do cálice que ele iria beber. Mas ele diz ao Pai palavras que você vai entender agora. E por isso que a carne, ela sofre, ela sente. Quando a gente vai entrar em um nível, que nível? Dependência de Deus. E solta do físico. Porque ele diz assim. Ele foi um pouco mais adiante, ajoelhou-se, encostou o rosto no chão. Como ele foi conversar com Deus, com o seu pai, ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e pediu a Deus que, se possível, afastasse dele aquela hora de sofrimento. Ele orava assim: Pai, meu Pai, tu podes fazer todas as coisas. Afasta de mim este cálice de sofrimento. Porém, que não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Veja, ele tem consciência que é um cálice de sofrimento. Porém, não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. O que Jesus está dizendo aqui com essa ação, com esse comportamento, mesmo estando chorando e sofrendo? Ação, comportamento, chorando e sofrendo fisicamente. Eu confio em ti. Eu sei que tu podes todas as coisas. Passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, não é? Mas a tua vontade, ou seja, eu confio em ti. Eu confio na tua vontade, que é boa, é perfeita e agradável. Então esse cego, para ele ter essa limitação de nascença curada, restaurada, tirada dele, ele precisou aceitar o processo que Jesus ele trouxe. Cuspe, lama na terra, fez ali uma lama e nos seus olhos, e ainda teve que ir no tanque, ele
lavar a sua visão, lavar os seus olhos. E haverá uma grande libertação. Por isso tanta dor, por isso tanto sofrimento, por isso tanta perseguição, por isso tantas obras más, por isso tantas acusações malignas de pessoas que têm dado a sua mente para o mal, para o desejo do diabo, assim nos diz o Senhor. Por quê? Porque há uma grande libertação. Tudo que Jesus está dizendo, a tua vontade, seja feita a tua vontade, ou seja, meu Pai, eu confio na tua vontade. É boa, é perfeita, é agradável, é a melhor. Às vezes a gente quer evitar o sofrimento, a gente quer ser tirado do sofrimento, mas Jesus está dizendo em oração, que seja feito a tua vontade. Depois desse processo de sofrimento em que Jesus aceitou, e isso é um trabalhar interno, você não tem como ter uma outra reação externa se primeiro não houver um convencimento interno. Por isso a importância de passar tempo com Deus, porque você está conversando consigo mesmo. Consigo mesmo. Você está fazendo a sua carne aceitar. Eu não vou ceder, eu não vou fazer, eu vou esperar em Deus, eu vou confiar em Deus, eu vou aceitar a vontade de Deus. Tá entendendo? É isso que Jesus está fazendo. Então Jesus vai trazer sim libertação, salvação, cura, e por isso de todo esse processo, assim nos diz o Senhor. E por isso de todo esse ataque do reino espiritual. Porque ele é contrário à salvação, é contrário da libertação da mente das pessoas. Por isso que eu sempre peço ao Espírito Santo para ele me dizer em palavras que seja de fácil entendimento para todos. Porque o propósito é, se você entender, chegar ao conhecimento da verdade, verdadeiramente você vai ser livre. E ser livre não é não estar em uma prisão. Não é não ter problema. Não é não ter uma situação difícil. É uma alma livre, é uma alma cheia da presença de Deus, tratada e curada por Ele. Então, internamente você é livre, enquanto Deus muda a realidade, tira da prisão, move céus e terras, move céu e terra por amor a você, ao propósito que a sua vida carrega, a verdade pela qual você tem morrido para si e vivido para a verdade, para falar a verdade, para viver a verdade. Então Deus age sim no cenário, porque Ele cumpre. Quando passares pelo fogo, Ele está com a gente. E pelas águas também. Não vai nos afogar e não vai nos queimar, diz o Senhor. Que o Senhor te abençoe, acolha e receba as palavras de Deus com mansidão. Amém.